Nós devemos dar sempre graças a Deus pelas manifestações do poeta, o rei Davi, autor de muitas orações e muitas poesias nos salmos, porque nós podemos recorrer a estes salmos para o fortalecimento da nossa vida e para que, de fato, andemos conforme a vontade do Senhor. O Salmo 139 afirma o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás lá também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para Ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para Ti. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos ainda não Te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no Teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os Teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra Ti e contra Ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que Te odeiam, não detesto os que se levantam contra Ti, eu os odeio com ódio absoluto, considero os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Este salmo é preciosíssimo para a nossa meditação, porque este salmo, dentre outras coisas, fala a respeito, ou apresenta esta confissão de Davi, cuja vida muitos de nós conhecemos. Ele foi sujeito a muitas paixões e caiu em muitos pecados, mas ele soube e praticou o caminho da volta para Deus, o caminho da confissão. Confissão, amados, sempre será importantíssimo para o nosso relacionamento com Deus e o nosso culto a Ele. Sim, porque precisamos estar relacionados a Ele para podermos cultuá-lo. Confissão de pecado também é importantíssimo para a manutenção dos nossos relacionamentos humanos, a começar pela família, mas não parando aí. O salmista, neste texto, diz muitas coisas, mas eu quero ressaltar algumas delas. Deus é, segundo esta afirmação de Davi, Deus é onipresente. Dos versos 7 a 12, a presença de Deus é constante no mundo e é constante na vida de Davi, o autor destas palavras. Ele é onisciente, isto está nos versos 15 a 16, conforme lidos. Ele sabe todas as coisas. Não podemos nos esconder do Senhor. É verdade, sim, que
Por um tempo, e é assim que devemos entender, podemos esconder alguns acontecimentos da nossa vida, dos circunstantes, dos nossos semelhantes. Mas mesmo dos circunstantes, dos semelhantes, nós não podemos esconder o tempo todo, o tempo todo. A vida de pecadores que imaginaram que podiam esconder, mais tarde, nós sabemos, foram descobertos. E muitas vezes foram descobertos tão tardiamente, do ponto de vista humano, que de fato já haviam perdido completamente a vergonha. Seria tão oportuno se tivessem sido descobertos antes, porque por amor, alguém por amor poderia tê-los ajudado, confrontando amorosamente, como é necessário sempre seja o confronto daqueles que, em nome de Deus, nós entendemos precisamos nos ajudar mutuamente. Por ocasião das perguntas que geralmente são feitas publicamente na nossa tradição batista, para aqueles que vão ser batizados, houve um tempo na minha vida pastoral quando eu repetia constantemente a seguinte pergunta para os candidatos ao batismo: você se submete à disciplina de Deus? E as pessoas facilmente diziam: sim, eu me submeto. Ora, sabiam que esta era a resposta esperada. Mas aí eu insistia: você se submete também à disciplina que virá por parte daqueles na igreja, membros da igreja, irmãos seus em Cristo, que o amam ou que a amam? E eu lembro muito bem de que muitas vezes a pessoa que estava para responder hesitava nisso, em reconhecer que, de fato, o confronto do nosso erro deverá vir e sempre virá da parte de Deus, que tudo conhece sobre a nossa vida, se nós temos de alguma forma um relacionamento com Ele, que deve ser relacionamento crescente. Mas às vezes é uma reação muito humana que nós nem sempre estejamos tão à vontade assim para ouvir dos nossos semelhantes algum confronto, por mais ajudador que imaginemos este confronto deva ser. Voltando às afirmações do salmista Davi: Deus é onipresente, Deus é onisciente. E porque Deus é onipresente e onisciente, o homem sendo pecador, o homem é extremamente ajudado quando ele próprio, o homem, se entrega ao escrutínio de Deus, porque o interesse de Deus é sempre abençoar. O rei Davi aprendeu por experiência pessoal que Deus conhecia todos os seus caminhos. Ele até que tentou também, como ser humano, aquela tendência humana, porque todo homem é pecador, aquela tendência de esconder. Mas ele foi exposto, segundo a história que nos é revelada no Velho Testamento, de maneira completa, por um profeta enviado por Deus, Natã, que veio, contou uma historinha e aplicou a historinha de maneira contundente, dizendo para Davi a respeito dos seus grandes pecados. Todo pecado é grande, amados. Da separação que vinha experimentando de Deus, e não apenas isto, condenando muitos a tragédias muito grandes. Não quero contar toda a história de Davi, mas Davi foi exposto por Deus por intermédio de Natã, que depois da historinha, quando o rei Davi ficou absolutamente irritado, angustiado com a história como foi contada, né, que aquele homem mau, em vez de matar uma ovelha do seu próprio rebanho, foi e, de fato, sequestrou a ovelha de uma pessoa que só tinha uma ovelha. O profeta Natã disse com clareza e respeito, e ao mesmo tempo grande coragem, ele disse: tu, Davi, és o homem, tu és o pecador. Meus amados, é verdade que nós somos tendentes à ilusão a respeito da nossa bondade. O homem é tendente a imaginar-se bom, mas a verdade, me permita a reafirmação disso com um tautologismo, a verdade verdadeira de Deus, comprovada por nossa experiência, é que nós somos tendentes ao mal,
tendentes ao mal. É por isso que precisamos da ajuda constante de Deus, constante de Deus. Precisamos da ajuda constante dos emissários de Deus, uns de perto e outros de longe, é verdade. Quando tocados por Deus, eles nos ajudam a entender a nossa condição, a condição de pecadores. Um dos trechos que sempre utilizo nas minhas pregações a respeito desta questão de que eu sou bom, eu imagino, quero dizer, que sou bom, é a parábola que Jesus contou com tanta precisão, a parábola que encontramos no capítulo 18 de Lucas, que eu leio a partir do verso 9. Lucas 18, a partir do verso 9. Contou Jesus também esta parábola a alguns que, notem por quê, confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este desceu, o publicano, desceu para casa justificado, e não o fariseu. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Amados, que por misericórdia e ação de Deus nas nossas vidas, neste aspecto nós sejamos publicanos, reconhecendo que somos pecadores, que não merecemos nada de Deus, mas Ele derrama sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. O fariseu nós vimos na leitura, e já é estudo no conhecimento da maioria de nós, graças ao Senhor e à exposição que temos à palavra. O primeiro fariseu era autoconfiante, e de fato era inclusive muito injusto, porque ele classificou os outros, uma classificação generalizada. Esta classificação generalizada, sem conhecimento de causa pessoal e de fato um justo conhecimento, é sempre algo indigno. Eu não sou como os demais. Ele começou a classificar os adúlteros, os ladrões, e meus irmãos observaram nesta leitura. Este fariseu se imaginava não pecador, suficiente, e geralmente acontece assim. É mais fácil nós nos imaginarmos iludidamente que somos justos quando nós reduzimos o nosso relacionamento a Deus a meros rituais, porque os rituais, todos eles são muito fáceis, Há rituais em outras tradições cristãs que, inclusive, trazem muita dor. Imaginem subir uma escada de 150 degraus de joelhos e sem nenhuma proteção nos joelhos, é um ritual tremendo. Muitos pagam promessas a Deus assim, e cumprido aquele ritual, a pessoa iludida pode pensar assim: não, eu já cumpri o ritual, Deus sabe o que eu fiz, Deus sabe do meu sofrimento, agora eu estou justificado de tudo que tenho feito. Este fariseu se imaginava suficiente por causa dos rituais que cumpria. E os rituais, lembremos-nos, jejuns e dízimos. Continua a haver na igreja cristã, em todas as igrejas cristãs, pessoas ainda enganadas a respeito do que nos justifica na presença de Deus. Alguns continuam nos jejuns e proclamam os seus jejuns,
porque afinal, imaginam, os jejuns são prova da minha espiritualidade, do meu profundo relacionamento com Deus. Alguns imaginam ilusoriamente que os seus grandes dízimos compram a salvação. É uma grande ilusão, mas é uma ilusão que continua a existir no meio dos que se chamam servos de Jesus Cristo. O fariseu não lembrava o que Davi proclamou. Deus sabe todas as coisas, conhece não apenas as externalidades, que ele conhece também, mas ele conhece o íntimo. Ele conhece, na linguagem bíblica, ele conhece o coração. Na nossa linguagem, ele conhece a nossa mente, os nossos pensamentos que geram nossas atitudes e nossas ações. Mas Jesus ensinou preciosidades a respeito desta questão. Os pecados íntimos, nós sabemos pela mensagem da palavra de Deus, destroem o nosso relacionamento com Deus. E os nossos pensamentos, os nossos pecados íntimos, não estão expostos para os outros, mas destroem os nossos relacionamentos. E não apenas o precioso relacionamento com Deus, terminam prejudicando também os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. É bom nós lembrarmos sempre esta correlação. Eu quero citar algumas destas possibilidades lamentáveis na nossa vida de pecadores, se ainda não regenerados especialmente. Mas todos somos tendentes a ser tentados em algumas destas áreas. São de áreas diferentes. Sempre lembro a palavra de C.S. Lewis, o grande intérprete da palavra de Deus, que na maior parte de sua vida foi incrédulo, mas acabou se entregando, e como se entregou à vontade de Deus na sua vida e ao Senhor Jesus Cristo. Ele sempre apelava para a nossa misericórdia para com nossos irmãos, os nossos conhecidos. Ele dizia, precisamos ser misericordiosos, porque nós não temos conhecimento das lutas pessoais e singulares, isto é, diferentes dos nossos irmãos. A ideia é a seguinte: há áreas da minha vida, eu, Norton Lages, que de fato há coisas na minha vida que não são comumente ou constantemente as coisas que me atraem. É pela misericórdia de Deus, sabemos disso. Mas há áreas na minha vida que são de fato calcanhares de Aquiles. Sobre estas coisas eu preciso também, nos dois casos, estar alerta, porque a Bíblia ensina assim, lembremos-nos, aquele que pensa que está de pé, olhe, cuide, para que não caia. Então aqui é bom nós pensarmos qual é a minha fraqueza destas. Por exemplo, olhar cobiçoso. Na nossa cultura brasileira, o olhar cobiçoso dos homens em referência às mulheres é extremamente comum e lamentável. Há homens que, por causa da sua falta de discernimento e falta de entrega a Deus, de fato só olham uma mulher de maneira cobiçosa, desejando ardentemente até. E isto é vergonhoso, porque quem é de Cristo deve reconhecer que esta é uma tentação comum, mas ela é possivelmente vencida, ela pode ser vencida, é o que eu quero dizer, quando nós entregamos a nossa vida a Deus e fazemos um pacto com os nossos olhos, como Jó fez. Fiz um pacto com os meus olhos. Aquele pacto de Jó tem a ver com este olhar cobiçoso. Mas há muitas outras possibilidades, e o que vou citar não é completo, obviamente. Além do olhar cobiçoso, a atitude íntima de ressentimento, muitas vezes fruto de baixíssima autoestima, totalmente justificada, porque nós fomos criados por Deus, que privilégio. O salmista diz assim, maravilhosamente, ponha-me maravilha nisso, não é? É verdade.
Eu li um relato completo de um comentarista a respeito de dados científicos, a respeito do número de células no corpo humano. E aí ele desceu a comentários sobre o corpo humano a respeito da maravilha da visão. Quantos bastonetes de cada tipo existem para que nós possamos ver. E a minha reação quando eu li isso foi: coitados dos evolucionistas. Quanto tempo eles diriam levou para que a visão do homem pudesse ser aperfeiçoada a fim de ele poder andar durante nesses milhões, entre aspas, de anos que eles entendem ser necessários para que haja a evolução de todas as coisas, mas do ser humano também. Sim, a atitude de ressentimento, porque pessoas não entendem que foram tão maravilhosamente criados e para nós que conhecemos a palavra de Deus, tão maravilhosamente perdoados por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quanta valorização da parte de Deus por meio de Cristo. Quanta valorização de Deus em referência ao ser humano que derrama o seu Espírito quando cremos em Jesus para termos os dons, talentos e capacidades espirituais para a nossa vida e para cuidarmos do que Deus quer que façamos como verdadeira missão de vida. Quero citar outras coisas. Falta de vontade de perdoar. Lamentavelmente, eu reconheço agora, por causa de algumas experiências muito recentes, de pessoas que conversaram comigo sobre estas coisas, falta de vontade de perdoar. Depois de tudo que nós aprendemos na palavra de Deus. Lembro um dos textos do apóstolo Paulo: perdoai-vos como Cristo vos perdoou. Como foi que Cristo nos perdoou? Completamente. Isto é o que um grande autor do presente afirma, é o escândalo da graça de Deus. O escândalo da graça. É escandaloso. Nós tropeçamos nisto, mas é palavra de Deus e é a experiência daquele que crê em Jesus. Que maravilha o fato de que muitos de nós sabemos disso. A graça de Deus. Amados, a graça de Deus deve nos ajudar a perdoar o nosso semelhante. Alguns mais perdoaremos com mais facilidade, mas nós podemos nos habituar a perdoar. E aí a nossa vida será maravilhosa, luminosa. Porque não guardando rancor, nós estaremos livres para amar crescentemente, na medida em que vamos experimentando mais maturidade. O nome é esse, maturidade por causa de Cristo na nossa vida. Outra dificuldade, muitas vezes íntima, mas que acaba brotando e estragando os ambientes e a vida de pessoas, a mentira. A mentira. Recentemente tratei deste assunto com detalhes. Outra dificuldade, a arbitrariedade nos relacionamentos. A arbitrariedade nos relacionamentos. Quando nós nos tornamos, a linguagem é simples, mas os irmãos entenderão, grossos no relacionamento, constantemente exigentes. É só a lei e nada além da lei, cumprida. E geralmente é assim, pelos outros, a todo custo, aqui e agora. Aqui e agora. Eu quero lembrar aos irmãos que muitas vezes pessoas arbitrárias detestam a afirmação mais positiva dos outros, mas são constantemente assim, arbitrários, déspotas no relacionamento. E o déspota no relacionamento, o mandão inveterado, não tem condição de viver feliz quanto aos relacionamentos humanos. Se casado, destrói o seu relacionamento, porque não é de hoje que a arbitrariedade nos relacionamentos destrói a vida. Amados, se esta é a minha fraqueza, que Deus me ajude a mudar isso, porque é tão preciosa a vida, são tão preciosos os relacionamentos, mas vida e relacionamentos humanos são, por natureza,
passageiros, nós somos finitos. E é maravilhoso podermos aproveitar com a bênção de Deus a nossa vida e os nossos relacionamentos, como Deus quer. E como lá no íntimo, se temos alguma sabedoria, desejamos. O abuso de poder tem muito a ver com esta arbitrariedade no relacionamento. As transações de todo tipo, injustas, a exploração dos indefesos, está muito na nossa mente nestes dias de dificuldades doutrinárias seríssimas do ponto de vista da palavra de Deus, o fato da exploração dos ignorantes, que alguns líderes religiosos notoriamente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, dizendo-se cristãos, escravizam multidões para ganho próprio. Exploração dos ignorantes, no sentido de os que ignoram a verdade da palavra de Deus. É tão comum isso. Ainda ontem, vendo um breve acontecimento na televisão, o que estava acontecendo era isso, alguém insistindo em escravizar os ludibriados na sua igreja. O desprezo dos honestos que confessam os seus pecados. O desprezo. Não devemos desprezar, porque a palavra de Deus diz assim, isto deve nos fazer humildes na presença de Deus e na presença dos homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas quando cremos em Jesus, Ele começa e continua sempre durante a nossa vida a transformar-nos maravilhosamente. Voltando à parábola, o fariseu disse: eu não sou como este publicano. Mas, amados, é muito interessante nós reconhecermos que na palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, nós temos múltiplos exemplos de pessoas sensatas que, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, aceitaram e assumiram o fato: eu sou pecador. Há um sentido em que nós somos uns privilegiados por vivermos deste lado do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. As mensagens preciosíssimas do Novo Testamento. Sim, porque a revelação, isso não deve ser novidade para ninguém, a revelação de Deus na sua palavra é progressiva. Havia, segundo o que entendemos de Deus, desde o início a revelação de que o homem é pecador, obviamente, e como o homem resolve estas questões. É só lembrar a experiência de Davi, né? Pecou, Deus enviou Natã para dizer: olha, tu és o homem, tu és pecador. Mas no Novo Testamento nós temos mais conteúdos que nos ajudam a entender esta realidade. Isto é um privilégio, vivermos no tempo em que vivemos. Mas muitos do passado distante, Velho Testamento, entenderam: eu sou pecador, eu sou pecador. Isto quer dizer, amados, que nós estamos em excelente companhia quando também entendemos esta verdade sobre nós e as verdades de Deus em relação a nós no tocante ao nosso pecado. Eu quero citar alguns exemplos que são importantes. O primeiro exemplo que quero citar é o exemplo de um grande líder do passado chamado Neemias. Neemias. Este é um exemplo muito, muito importante, muito interessante. Neemias, no capítulo 9, versos 32 em diante. Neemias afirma assim: mas agora, está orando, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais, e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu, porém, ó Deus, foste justo em tudo que se abateu sobre nós. Ele se inclui. O início da leitura pode imaginar assim: aqui está outro fariseu antes do tempo, do ponto de vista do tempo que os fariseus surgiram, né? Não,
Ele não apenas cita as dificuldades do seu povo, mas depois ele se inclui. Todos nós, se abateu sobre nós. Tu, Senhor, agiste com lealdade, mas nós com perversidade. O Neemias era um líder poderoso, muito sábio. Sabia que os pecados não eram só os pecados do povo, era o nosso pecado. Ele se incluiu, pecador. Muito bem, Jó, no livro de Jó, no capítulo 9 e no verso 20, nós temos esta expressão: mesmo que eu fosse justo, a minha boca me condenaria. A ideia é o seguinte: mesmo que eu pensasse que era justo, a minha boca me condenaria. Mesmo que eu fosse perfeito, ela me declararia culpado por pecar e precisando naturalmente a solução de Deus para a vida. O profeta Isaías tem uma afirmação importante. No capítulo 6 de Isaías, nós temos aquela manifestação especial de Deus na presença de Isaías. O texto é muito lindo, não é? Porque o primeiro verso do capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. O que ele está dizendo assim? Ai de mim, porque pecador, carente da bênção de Deus. E a bênção ocorre, porque o texto continua dizendo que um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Deus não aponta o pecado para fazer-nos sofrer. Mesmo quando há sofrimento, Ele expõe o nosso pecado para que sejamos curados por causa do maravilhoso perdão do Senhor. E para fechar esta questão de que nós estamos em boa companhia, nós estamos em boa companhia do apóstolo Paulo, que quando escreveu ao seu filho na fé e no ministério Timóteo, no capítulo 1 e no verso 15, afirmou o seguinte: é bom lembrarmos o apóstolo Paulo, porque foi grande líder, o sistematizador de muitas doutrinas, por causa da vontade de Deus por meio do Espírito. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vale a pena nós sermos honestos para com nós mesmos, orientados pela palavra de Deus e reconhecendo como tem sido a nossa experiência. Somos pecadores, porque o resultado deste reconhecimento deve nos levar a uma confissão honesta. Eu sou pecador, mas a confissão dos nossos pecados nos levando a maravilhosa experiência que é tão bem apresentada na história de Davi, mas na história de todos os que confiam em Deus. Em primeiro lugar, o engrandecimento de Deus. Isso é um resultado de confissão honesta. O engrandecimento de Deus. Na confissão de Davi, do rei Davi, autor das palavras que lemos também no Salmo
139, quando nós vamos ao Salmo 51, no meio da crise, onde ele reconhece, confessa os seus pecados e suplica a Deus por perdão, há um verso precioso, uma parte de verso muito precioso. Ele diz assim: pequei contra ti e contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, aqui é a glorificação da justiça e da santidade do Senhor, por isso a tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Em vez de se irritar com Deus, ele diz: Senhor, tu és grande, tu és verdadeiro, tu és santo, a tua sentença sobre mim é justa, o teu julgamento é puro. De fato, continua o verso 5, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Devemos ter bom entendimento disso. Alguns, ignorantemente, imaginam assim: não é porque a mãe de Davi, o pai de Davi eram pecadores e tiveram um relacionamento íntimo, e o pecado, a iniquidade está no relacionamento. Não está não, amados, não está não. Esta afirmação, em pecado me concebeu a minha mãe, é porque sendo ela pecadora, como todo ser humano é pecador, sendo o pai de Davi também pecador, ele nasceu, ele foi concebido em pecado. Este é o relacionamento. É bom nós reconhecermos isto, porque nos ajudará na nossa vida e naquilo que devemos dizer para os ignorantes da palavra de Deus. Sim, engrandecimento de Deus. Tu és justificado. Sim, tu és capaz e tu tens o poder de julgar. Eu quero citar uma segunda coisa. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós experimentamos paz. Paz. O salmista diz que quando ele pecou e guardou o seu pecado, envelheceram os meus ossos. A ideia é: eu fui sendo deteriorado. A deterioração pela continuidade da prática do pecado é notória. É notória. Todos sabemos disso. Não é por causa dos outros, por causa de nós mesmos. Quando pecamos e não buscamos logo o perdão de Deus, nós começamos a sofrer muita coisa. Mas a felicidade está em experimentar a paz, a eliminação da ansiedade por causa da certeza da justificação do nosso pecado em Jesus Cristo. Não para termos a liberdade de pecar de novo, mas para aprendermos a lição e evitarmos, com a ajuda de Deus, a continuidade da experiência de pecar, cair nos mesmos erros. O preciosíssimo texto de 1 João 9, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Maravilhoso. Mas a segunda parte é a confirmação da bênção de Deus. E nos livrar de toda a injustiça. A obra de Deus é completa. Não é só o perdão é fundamental, mas e nos livrar de toda a injustiça. Quando vamos, pela misericórdia de Deus, amadurecendo espiritualmente, no entendimento de que Deus é, e no entendimento de que somos pecadores e precisamos da ajuda dele, é essa: nós não vivemos na lama. Se ainda vivemos na lama, devemos honestamente desconfiar do fato de que será mesmo que eu me entreguei a Jesus? Será mesmo? Este deve ser um exercício pessoal e é intransferível, porque cada um dá contas de si mesmo a Deus. Quanta maravilha quando nós honestamente confessamos a Deus o nosso pecado. Meus amados, nós também, quando nós confessamos o nosso pecado, até para os outros nós somos abençoados, confessando a Deus sim, mas confessando também aos homens. Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5 e no verso 16, há uma preciosidade de texto, diz assim: portanto, a orientação de Tiago, o Espírito Santo de Deus colocou esta palavra para Ele nos dar ainda hoje: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Serdes curados. A cura, quando nós confessamos o nosso pecado, até para o nosso semelhante. Mas a boa orientação pastoral é a seguinte: não confesse a qualquer um.
Não confesse a qualquer um. Não confesse a pessoas que você imagina, por alguma razão, que não tem a misericórdia do Senhor. Confesse a quem você, tocado por Deus e orientado por Ele, pode imaginar, esta pessoa tem o que me dizer a respeito disso. Confesse, se possível, sempre possível, depois de algum bom discernimento, alguém que conhece e especialmente se dá demonstração de que vive a palavra de Deus. Não é confessar a qualquer um, mas confessar aos irmãos abençoa e cura. O ministério pastoral e diaconal é testemunha disso, no serviço que fazem, aconselhando pessoas em tragédias, após tragédias enormes, pelo seu pecado, mas a quem levamos a palavra do Senhor, a palavra de que Deus perdoa o pecado, restaura a vida e cura os que são honestos em reconhecer-se pecador e são inteligentes para buscar, mais uma vez, a bênção de Deus no perdão. Mas eu deixei para o fim destas afirmações mais um maravilhoso resultado da confissão honesta: eu sou pecador. Como os irmãos que são conhecedores da palavra já bem esperam, vem do mesmo autor no Salmo 51, que é leitura indispensável para quem está passando por lutas espirituais após ter caído em tentação e pecado. É a alegria da salvação, alegria da salvação. Salmo 51, versos 10 em diante. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então estarei pronto, é a ideia, para ensinar os teus caminhos a transgressores, e pecadores se converterão a ti. Que bênção, amados! Alegria da salvação. Alegria por causa da libertação do peso do pecado, Há muitos anos atrás, eu fui visitado no gabinete pastoral desta igreja por um homem que carregava um enorme fardo, porque havia tirado a vida de um semelhante. E eu lembro até hoje, depois de muito termos conversado, depois da sua confissão, e eu preguei uma mensagem breve. Deus me abençoou para tocar em alguns pontos a respeito da natureza de Deus, o amor de Deus e o perdão de Deus para o nosso pecado, qualquer que ele seja. Quando eu fui terminando a minha palavra, calcada na palavra de Deus, citando vários textos, lendo a Bíblia e pedindo que ele lesse também a Bíblia, ele fez um gesto que ninguém precisava ser psicólogo ou conselheiro há muito tempo para saber que era sinal de alívio. Os irmãos imaginam o que ele fez? Ele estava assim, na minha frente, ele fez assim. Que alívio, alívio. A minha oração sempre foi de que, quando passamos por isto, experimentamos alívio por reconhecer: eu sou pecador, mas Deus perdoa e perdoa mesmo. Ele restaura a alegria, é que, ao fazermos assim, permaneçamos alegres e auxiliando pessoas a passar pela mesma alegria, porque vida digna do nome, é esta vida em que nós nos entregamos a Deus para, tendo confessado o nosso pecado, ser auxiliados
por Ele, ser curados, porque perdoados. Davi nos apresenta uma belíssima lição nestes textos. Ele se entregou a Deus dizendo: sonda, prova o meu coração e guia a minha vida. Devemos fazer a mesma coisa. Portanto, o que devemos fazer é nos entregar a Deus, sem medo, porque Ele é Deus. Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele dá poder pelo seu Espírito para continuarmos vitoriosos. Vamos pedir que Ele constantemente nos ajude para que, cheios do Espírito Santo e andando no Espírito, vivendo no Espírito, haja fruto desta nossa descoberta de quem somos e a descoberta de quem Deus é. E lembremos-nos que, agindo assim, não é só dar, às vezes podemos imaginar assim, isto é só permissão para Deus me sondar e me provar e me guiar. Eu diria que é mais do que isso, com base na palavra de Deus e na experiência desses que tanto nos abençoam por livremente nos dizerem de suas experiências, como Davi fez nos textos citados. É mais do que só permissão. Eu diria assim, é busca intensa da presença de Deus, e aí sim, seremos sondados, provados e guiados, e experimentaremos o que mais devemos desejar, a bênção constante e eterna do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.